Muito bem, pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos. Eu sou o Paulo Campos, vou ter a honra de estar conduzindo vocês nessa nossa trilha do Joga Junto e vou iniciar aqui a nossa apresentação para contextualizar um pouco o programa, também vocês conhecerem um pouco do processo que a gente vai trabalhar e as atividades que nós vamos ter, não só hoje, mas também como preparação para o nosso encontro dia 13 e 14 de maio aí na Kion. Então, deixa eu só iniciar aqui. Muito bom. Então, o projeto Joga Junto, ele tem como ponto aqui de ponto principal, vamos dizer assim, né? É, reforçar, né, um ponto que com certeza o Conrado explorou muito bem, né? A responsabilidade da liderança, né, de continuar aprendendo, né? E o Joga Junto ele vai entrar exatamente para facilitar todo esse movimento. Então, a Lilian já havia colocado aqui para vocês a nossa agenda, né? Então, hoje, dia 29, a gente inicia a nossa caminhada, e nós vamos ter aí os encontros presenciais, dias 13 e 14, depois 12 e 13 de agosto, e será construído, né? Já foi construído aqui pelo próprio RH, os grupos de prática, que depois eu vou explicar para vocês, que é um grupo de 4 pessoas, onde a gente também vai ter oportunidade de se encontrar aí ao longo do processo. E a ideia também aqui é apresentar para vocês essas formas aí de atuação. Então, eu queria me apresentar. Eu sou o Paulo, um paulistano que mora em Curitiba, casado com a Fernanda e pai do Henrique e do Frederico. Eu gosto muito dessa imagem, né? Porque essa imagem a gente fez num dia que o Fred falou: olha, dia 20 de fevereiro de 2020. A gente nunca mais vai esquecer desse dia. E realmente, depois de um mês, começava a pandemia, e essa foto a gente acabou colocando na geladeira, né? Para a gente falar: não, vai passar, vai voltar. E graças a Deus terminou, mas é um marco para a nossa família importante. De lá para cá, o Henrique já entrou na faculdade, já se formou em economia na USP. O Fred agora está no vestibular aí nessa diálogo aí com ele, né? E pede para dizer o Fred que ele é o mais alto da casa agora com 1,82 m. Eu acredito muito no poder da aprendizagem como uma alavanca de mobilização. Eu atuo hoje na Fundação Dom Cabral, tenho um livro relacionado à liderança, trabalho bastante com liderança aí há quase 30 anos, gosto muito de nadar, de ler, como professor também ensinar, e acredito muito no bem-estar, na aprendizagem, e espero contribuir de maneira significativa para vocês. Então, o objetivo geral aqui desse nosso programa é justamente a gente poder apoiar o desenvolvimento de vocês na construção de relações, de forma de ampliar a consciência do papel de vocês, como vocês inspiram as equipes e como a gente pode ter um espaço onde a gente pode integrar a teoria e a prática a partir de 4 temas: a conexão, a adaptação, inspiração e o apoio. Então, esses são os 4 módulos do programa Joga Junto, e que a gente, ao longo aí desse processo, a gente vai ter a oportunidade de construirmos juntos. Um ponto importante, e a gente vai ver isso ao longo do processo, né, tanto nos encontros presenciais, nos encontros do pequeno grupo, é muito mais do que uma palestra, né? É como é que a gente cria condições para que a gente possa experimentar, aprender com o erro, compartilhar feedback e isso gerar crescimento. Então, a ação da liderança de vocês, né, é muito focado nesses grupos de prática que a gente já vai mostrar aqui para vocês e como é que isso impacta no desenvolvimento e no apoio de cada um. Então, o nosso programa, né, ele acontece nesses 4 movimentos. Então, agora no primeiro encontro em maio, a gente vai trabalhar com o conectar e o adaptar, e aí nós temos os grupos de prática, e depois com o inspirar e o apoiar. A ideia hoje é que isso vai construir uma narrativa junto com vocês a partir desses 4 pilares. E sempre usando, né, como forma de aprendizado esse modelo, né? Dar mais repertório para vocês, que com isso vocês possam gerar reflexão, a reflexão é um processo importante no aprendizado, e com isso levar para a sua prática. Então, o caminho que a gente vai fazer vai colaborar e trabalhar com isso. E a reflexão, né, não é só pensar.
é você poder escrever, você poder trocar, você interagir, e isso junto com o grupo que você vai estar inserido. E para ajudar a gente a trabalhar em cima desse modelo, a gente vai usar muito as estruturas libertadoras, inclusive uma agora que a gente já vai experimentar, para que ela permite que você se sinta incluído, né, de uma forma engajada e também de uma maneira prática. Então, o nosso Joga Junto, ele parte de 4 princípios. Primeiro que quem vier jogar são as pessoas certas, né? Então, a qualidade da conexão supera a quantidade de participantes. Segundo ponto, o momento da troca sempre é a hora certa. Então, a ideia é que você possa compartilhar a sua história e, com isso, inspirar os seus outros colegas. O que vier do jogo, né, das trocas, é o que a gente precisa aprender. E, por último, quando a conversa acabar, o ciclo se fecha. Então, não existe uma regra, não existe um movimento único, e sim uma construção em conjunto que a gente vai fazer. Então, eu começo agora convidando você a partir dessa pequena apresentação que eu fiz, no seu caderno, no seu material, que você possa pensar um pouco sobre essas 2 perguntas. O que realmente impulsiona o comportamento humano? E o que você espera aprender e oferecer a esse grupo que está aqui? Vou tirar aqui da tela, vou colocar essas 2 perguntas aqui para vocês no chat e convido você, então, a pensar nessas 2 perguntas. O que realmente impulsiona o comportamento humano? E, no dia de hoje, o que você pode oferecer e espera aprender, espera conseguir? No chat, eu tenho essas 2 perguntas aí. 1 minuto para você refletir sobre essas 2 perguntas. Muito bom. Então, a ideia dessa primeira atividade, um pouco também eu poder vocês trocarem com seus colegas a partir, né, desse movimento, né, de impulso ao comportamento humano e essa oferta, né, e esse também aprendizado, a gente vai trabalhar usando o Zoom exatamente nessa vantagem que ele tem de criar salas de conexão. Então, nós vamos colocar vocês em duplas, a gente vai ter 3 rodadas e a ideia é que vocês possam compartilhar essas 2 perguntas aqui, né? O que realmente impulsiona o comportamento humano, o que você pode oferecer e espera aprender nesse encontro de hoje aqui, ok? Então, boa conversa. A gente está com os grupos aqui construídos. A gente volta em 4 minutos e meio. Ficou claro aí, Robson, Fátima, Santo, Diogo? Sim, o exercício? A instrução? Sim. Então, Sim. boa conversa com vocês. Nessa primeira rodada, como vocês sabem, é aleatório, né, a combinação das salas. Mas Ricardo, Marques, Fátima, eu pedi para o algoritmo fazer de uma tal forma que em cada sala sempre vai ter um bonito e um inteligente. Então, assim que você entrar na sala, você rapidamente vai identificar se você caiu no grupo do bonito ou do inteligente, ok? Então, vamos lá. Olá. Primeira. Agora vamos ver. Vai ser fácil para você, Cristina. Um grande abraço para vocês. Primeira rodada valendo. Vai lá. Vocês aqui nessa nossa primeira rodada aí, o que vocês podem trazer? Oi, bom dia. Bom Na realidade, dia. compartilhando um pouco das respostas, nós temos sonhos, ambições, né, objetivos e projetos. Eu acredito que se a gente não tiver esse tipo de sentimento, vamos colocar assim, a gente não consegue ter um norte. Então, principalmente os objetivos e projetos, para mim, são os que priorizam o nosso relacionamento aí. Que impulsiona. Ok. Isso aí. O que mais impulsiona o comportamento humano aí, que vocês viram nas trocas ali? Paulo Sonhos, falando. Opa, pode ir, Lens, vai lá. sonhos, né? Nossos sonhos, é, reconhecimento também nos Boa. impulsiona, né? Sonhos e reconhecimento. Que mais aí?
Imagina. Emoções, qualidade de vida, experiências, Legal. desafios. Diana? Na conversa aqui que eu tive com meus 3 colegas, a gente falou coisas muito parecidas a título do propósito, né? A pessoa, para ela querer algo, ela precisa ter um propósito e ela buscar aquilo que ela deseja. Então, quando a gente fala do o que impulsiona, né? Acho que crenças, valores, a motivação, mas ela tem que ter um propósito para ela atingir aquilo. E, e o que a gente comentou também, o que que a gente espera do encontro, a gente sai com muitas ideias, né? Tem muitas coisas novas e o que eu gostaria, né, é a gente aplicar que seja um pouquinho aquilo que a gente aprendeu, né? Se a gente começar a aplicar algo agora, diferente daquilo que a gente fazia antes do treinamento, é sinal que a gente aprendeu, se desenvolveu e vai levar o time ali para o direcionamento, o caminho que a gente gostaria. Boa. A gente, na literatura, a gente pode ter aqui 4 caminhos e algum deles vocês até já trouxeram ali, né? O que que impulsiona o comportamento humano? E esse quarteto aqui, ele é bem interessante para a gente olhar, né? E acho que o Robson trouxe isso, né? De uma certa maneira, a primeira coisa que impulsiona o comportamento humano é conexão. A pessoa sentir que ela faz parte de algo. Por isso que a experiência que a gente vai trazer aqui para vocês dos grupos de prática, que eu já vou explicar, que são grupos aí de 4 pessoas, é justamente para que você se sinta dentro de um grupo de 24, você tem um grupo de 4 pessoas. Essa conexão, e vocês ao longo do processo vão ter rituais justamente para promover esse espaço de aprendizado. Um dos colegas aqui, acho que foi o Lenz também, ele foi certeiro, reconhecimento. A pessoa busca se sentir valorizada, né, ser vista, ser escutada, né? Então, dar feedbacks, receber feedbacks, celebrar vitórias. Então, reconhecimento é uma segunda forma de você impulsionar o comportamento humano. A terceira, segurança. Aqui a segurança que eu estou falando não é uma segurança de fábrica, né, uma segurança física, mas é a questão da previsibilidade. Então, você deixar claro qual é a expectativa, você comunicar, né? Comunicar é tornar comum. Comunicar é você deixar todos no mesmo denominador. Então, a pessoa se impulsiona quando ela tem uma certa previsibilidade. Por isso que muitas vezes, né, no mundo, né, VUCA, BANI, a falta muitas vezes de uma previsibilidade faz com que você não se movimente. E aí você vai buscar conexão, você vai buscar reconhecimento. E a Diana trouxe aqui o último em cima, né? Ou seja, uma evolução técnica e pessoal, aprender, crescimento. Então, propor tarefas, propor exercícios que desafiem a nossa forma de pensar. Então, dentro desse espaço, conexão, reconhecimento, segurança, aprender, crescimento, essas são formas principais. É lógico que a gente pode ter outros aqui, mas normalmente essas são as 4 principais que colocam isso. E como é que a gente vai usar isso dentro da nossa conversa, né? Vocês tiveram aí o livro do Conrado, né, e o planner que vocês construíram, até estava aqui nos bastidores conversando com Lilian, né, e com a Márcia. Então, esse livro ele vai apoiar a gente nessa construção do planner que vocês tiveram com o autor a possibilidade de construir. E junto da nossa trilha, em alguns momentos, nos nossos encontros presenciais e nos seus grupos de prática, a gente vai revisitar esse planner aqui, que é o ponto principal, né? O que você quer aprender, por que você quer aprender. Conrado falou aí do CEP mais R, né? Definir a linha de chegada e principalmente essa última coluna, né? O que você aprendeu no percurso e o que você aprendeu sobre a sua forma de aprender. Então, vocês ouviram do Conrado, né, que o aprender é explicitar o conhecimento por meio de uma performance melhorada, aprender não é colocar conteúdo para dentro, aprender é colocar conhecimento para fora. Então, o seu processo de aprendizado, ele vai percorrer todo o nosso processo. Muito bem, aqui agora estou apresentando para vocês o grupo de prática. Como a gente viu, se pertencer faz parte de uma forma de impulsionar o comportamento humano. Então, aqui, a gente vai ter, esses vão receber todo esse material, mas esse grupo de 4, 3 pessoas vai, ao longo do processo,
caminhar comigo. Então, a gente vai ter os encontros em grupo, né, presenciais, e a gente vai ter encontros que, por causa de uma combinação de agenda, serão encontros também presenciais, mas encontros de 1 hora aí na própria Kion. Então, a ideia do grupo de prática é uma experiência colaborativa, onde vocês interagem e aprendem juntos. Então, essa é uma das atividades que vocês já vão ter, é conectar com essas pessoas aí do seu grupo de prática. É lógico que, deixa eu ver até o Marcelo. Ô, Marcelo, quem era a pessoa que você caiu 2 vezes, Marcelo? Foi Não, com o não foi. canteiro. É, isso aí. Canteiro. Ele não está no seu grupo de prática, Não, Marcelo. Não, não. dessa vez não. Mas Uma tem pena, 2 hein? Marcelos aqui. Não é o Marcelo César? Marcelo Não, Lins. foi o outro, né? Eu sou o Lenz. O Lens. Tá bom. Tem outro Marcelo, que é o Marcelo della Tófano. É o Tófano. Tófano. Então, beleza, Marcelo. Isso. Não, eu já olhei na hora, eu falei, caramba, o cara ainda está no grupo de prática dele, agora vai dar split aqui, cara. Pô, fala sério, hein, cara. Fala sério. Então, qual é a dica que eu dou aqui para você? Vocês vão receber esse material, mas eu gostaria que você pegasse aí no seu caderno de anotação, vocês vão receber um material, um caderno de anotações durante o programa, mas agora, só anota aí, Lens, quem são os seus colegas do grupo de prática e o número do seu grupo de prática. Depois vocês vão receber isso aí, mas só para que vocês possam também se organizar aqui. Muito bom. Então, veja, dentro da nossa linha de tempo, né, a gente vai ter os nossos encontros dia 13 e 14 de maio, todo mundo junto, com vários exercícios, com várias trocas, e depois, no dia 9 de junho, esse grupo de prática que você tem aqui, por exemplo, né, o grupo do Robson aqui, que número é o teu grupo, Robson? 5. Grupo 5. Então, o grupo Isso. do Robson vai ter um horário onde vocês vão estar aí comigo. Aí em Indaiatuba, a gente vai estar conversando só com esses 4 em 1 hora. Depois tem outro encontro, e aí tem um encontro grande, depois tem o fechamento. Então, essa é a linha do processo. Sempre com aquele plano de aprendizado que vocês construíram e também com os elementos do conectar, do inspirar, do apoiar, do adaptar que a gente vai estar trazendo aqui. A gente tem alguns indicadores que a gente busca também aqui dentro da prática, né? Do ponto de vista do indivíduo, ajudá-lo a ter mais autoconhecimento e como é que você leva a inteligência emocional para a ponta, né? A competência, talvez uma das principais aí da liderança. O outro ponto aqui é ajudá-lo a, dentro desse seu grupo de prática, a você ter decisões ou mais corajosas, ou pelo menos ter a possibilidade de trocar com alguém. Esse seu grupo de prática vai ser um elemento importante aí da sua prática. Do ponto de vista da equipe, como você pode usar a equipe para treinar a prática de colaboração, para que você possa gerar autonomia e você ter nesse grupo de prática feedbacks frequentes, né? Dentro de pessoas que foram aí cuidadosamente construídas, né, com o apoio da Lília, então pessoas de áreas diferentes, de sistemas operacionais, justamente para ter a diversidade. E do ponto de vista da organização, ter uma cultura de liderança mais consistente pela questão do aprendizado, né? Vocês também poderem, muito das atividades, aplicarem junto das equipes e, com isso, gerar uma melhor comunicação e os conflitos usando de uma maneira positiva. Então, eu queria que agora olhasse um pouco a sua história como líder dentro desse processo. Eu vou pedir que você anote 4 itens que eu vou colocar aqui para você. Eu já coloquei no chat, mas vou pedir que você anote no seu caderno, no seu material. E daqui a pouco eu vou fazer a colheita disso. A primeira coisa que eu gostaria que você anotasse aí é a sua experiência profissional. Não naquilo, desde que você começou a trabalhar. Porque esse é um elemento fundamental das lideranças, né? Desde o seu primeiro líder, você tem um histórico aí. O segundo número que eu gostaria que você colocasse, qual é a sua experiência como líder? Não na posição que você está hoje, mas na sua história. Você foi um líder em outra organização, ou você foi o presidente do centro acadêmico, está valendo. Terceira pergunta: quantos liderados diretos você tem hoje? Essa é uma pergunta importante, porque, de uma certa maneira, muito do que a gente vai vivenciar nessa nossa história, você vai poder aplicar e levar também para a sua equipe. E, por último, não é uma pergunta, mas é uma frase. Eu gostaria que você colocasse no seu caderno, aí no seu material, o sucesso de um líder é ter, e você completasse esta frase que está aí. Então, agora, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um link aqui no chat para que você possa responder
essas perguntas, né? E a gente vai fazer uma colheita usando uma ferramenta que chama Mentimeter, né? O Mentimeter vai nos ajudar a justamente fazer a colheita dessas frases, né? Desses pontos que vocês estão trazendo. Então, prepare aí. Você pode ir pelo celular ou você pode ir também pelo chat que eu vou colocar para eu poder conhecer um pouquinho o grupo que nós temos aqui. Então, ó, vamos lá. Então, você pode usar, se você preferir, você pode usar o QR Code que está aqui na tela. Então, você também tem essa condição de responder desta outra forma. Então, me ajuda aqui. A primeira é, qual é a sua experiência profissional? Esse é um elemento que a gente tem nesse momento aqui, né? Nós somos em 17, então seria legal se todo mundo pudesse responder, até considerando, né, que existem aí um número de pessoas, 6 pessoas que não estão aqui hoje, mas depois a gente pode encaixar. Esse é um dado importante, turma, porque quando a gente pensa na qualidade dos líderes que você teve, eles acabam, de uma certa maneira, influenciando a forma que você atua como líder, né? Ao longo do processo, você acaba tendo líderes que foram mais inspiradores e líderes que não foram tão inspiradores, mas eles são a referência que você tem sobre liderança. Então, esse aqui é um número importante. E olha que legal, né? Do ponto de vista da condução, veja que se nós temos 17 pessoas na sala, né, que estão aptas aí a poder responder, a maior parte de vocês tem mais de 20 anos de experiência como líder. Então, isso já é um elemento muito prático e muito bom. Alguém está com dificuldade? Seria legal a gente ouvir de todo mundo. Nós somos deixa eu ver aqui na sala, temos 20, tira nós 3, 17. Nós temos aí 4 pessoas que ainda não responderam, 3 pessoas, mas vamos aí, 2 pessoas quase chegando ali na nossa primeira resposta ali. Muito bom. Então, agora a segunda. Oi. Só uma dúvida, Paulo. Você comentou que essa primeira pergunta é sobre a experiência profissional como um todo, não como líder, né? Como experiência profissional como um todo. Perfeito, exatamente. Ah, tá bom. Tá. É exatamente isso aí, ó. Então, agora nós vamos para a segunda pergunta, que aí sim é a sua experiência em liderar. Então, provavelmente, né, olha lá, tem gente que já tem mais de 20 anos de experiência como líder, aqui a tendência é vir um pouquinho para a esquerda, justamente porque a gente vai ver uma diversidade maior, e isso vai ser a riqueza dessa nossa trilha, né? Porque aí a gente vai ter... tá bom, vou colocar aqui no... É o mesmo QR Code, turma, então não se preocupa aí, que é mesmo esse mesmo movimento aqui, ó. Dá para voltar o QR Code, que acabei Sem perdendo problema aqui. nenhum. Aí, Tá valeu. tudo aí, Robson. Tem um link também que está no chat que você pode entrar, tá? Se beleza. você quiser, Fechou. tem um link no chat ali que você pode. Mas olha que legal, turma. Quando a gente compara com a primeira, a gente viu que a maior parte de vocês tem mais de 20 anos de experiência profissional. E agora, quando a gente olha aqui e vê a experiência em liderar, tem essa diversidade. E olha que riqueza isso vai trazer para a gente desse ponto aí de prática. Terceira pergunta aqui que eu coloquei para vocês. Qual é o número de liderados diretos que você tem hoje aqui? Primeiro nível de baixo, né? Acima de 13 pessoas. Cara, que desafio, hein? Normalmente, né? Acima de 13, vale você refletir, né? Como você tem feito aí para conhecer e trabalhar com as pessoas dentro aí da sua prática, mas a gente está vendo aí que a maior parte de vocês está aí entre 4 a 6 liderados diretos, que vão ter uma participação muito grande aqui no processo, justamente para que a gente possa ter essa qualidade aqui dentro dessa nossa prática. Muito bom. E a última pergunta que eu vou pedir para você colocar aqui para mim, vou agora inserir aqui também na nossa atividade. Vocês estão respondendo lá, eu estou acompanhando por aqui. A última pergunta, né, das 4 que eu tinha colocado para vocês é: o sucesso de um líder é ter, você completar com uma palavra essa aqui. Eu vou colocar aqui na tela a tela aqui também. Então, complete aí para mim, ó. Esse aqui eu vou dar uma segurada, aqui está uma imagem estática, né? Você vai completar essa e depois eu trago aqui para você o que vocês trouxeram aqui. Eu costumo dizer, Lilian, Diana, Márcia, que já me acompanham em outros processos, talvez de todas as atividades que nós vamos ter aqui, a gente tem mais 2 preparadas para hoje, talvez essa seja a mais importante.
né? Essa aqui talvez seja a que mais vai trazer um primeiro insight importante aqui. Até agora, eu tenho aqui quantas respostas? Vocês colocando aqui, eu já tenho 8 respostas, né? Estou aguardando aqui a resposta de vocês. Vai lá, trazendo ali para mim mais algumas pessoas, 9 respostas, 10 respostas, 11 respostas. E eu vou trazer a resposta desse exercício, mas talvez de tudo que a gente pensa, né? O sucesso de um líder é ter. Vocês estão vendo aqui, eu já tive 12 respostas da turma, mas talvez aqui tenha um aprendizado muito interessante para a gente compartilhar junto com vocês. Então, vou dar mais 5 segundos, como aqui não era uma simples ticket, né? Aqui você tinha, não era você só ticar lá qual era a resposta. Eu tenho aqui 14 respostas da turma que respondeu. E vou colocar aqui na tela para vocês o que vocês trouxeram ali de pontos. Um detalhe aqui importante é que, lógico que existe uma resposta certa, existe. E muitas vezes a gente, na nossa busca, né, da eficiência, na nossa busca da nossa prática, a gente acaba trazendo ali o ponto principal. Então, eu vou colocar aqui para vocês qual foram as respostas que vocês colocaram. Ó, 17 pessoas responderam, né? A gente está usando a nuvem de palavra, que é justamente, né, conforme a palavra é dita, escrita, o primeiro ponto que é legal, né, da gente olhar, uma diversidade de palavras. Então, nós temos aí muitas percepções sobre o que é o teu sucesso de um líder. E aqui vai, turma. Guarde isso. Talvez de tudo que a gente está vendo, esse seja o ponto mais importante. O sucesso de um líder é ter sucessores. De todas as formas que a gente pode ter de aprendizado, e a gente olha aqui, o que vocês trouxeram, Paulo, Rafa, Lenz, não está errado, mas visão, resultado é o meio. Não está errado influência, não tá errado admiração, segurança, isso é meio. Mas o final é sucessores. No final é sucessores. O sucesso de um líder é ter sucessores. E esse aqui é o grande ponto que a gente vai ter durante o processo. Vocês compartilharem isso ao longo da nossa trilha. Muito bom. Então, agora, a gente vai ter uma atividade que a gente vai usar o chat para a gente poder aprender juntos e trabalhar em cima desse exercício. A atividade que eu vou fazer com vocês é uma atividade que se chama 150 segundos. Vocês vão entender por quê e como a gente vai utilizá-la ali dentro do processo. Eu vou colocar uma pergunta para você e você vai ter 90 segundos para você digitar no chat a resposta. E depois de 90 segundos, eu peço para você dar o Enter. Então, vou usar o chat aqui na seguinte forma. Primeira pergunta, você tem 90 segundos 60 segundos para responder no chat ali para mim, por favor. A primeira pergunta é: qual as suas principais dificuldades como no papel de líder? Então, 90 segundos, só não dá o Enter. Max, entra ali no chat, vai escrevendo a sua resposta. Marcelo, Rafa, sem pressa. Escreve ali no chat a sua resposta e aguarde o meu convite para que você possa dar o Enter. E isso vai me ajudar. Eu tenho uma conversa amanhã, né, Lilian, com o líder dos participantes, então vai ser até bom que a gente vai poder trazer um resultado aí. Então, escreva aí no seu caderno, ou melhor, escreva aqui no chat, quais as suas principais dificuldades no papel de líder. Temos ainda mais 30 segundos. Vai lá. O que é legal do exercício é que daqui 20 segundos eu vou pedir para você dar o Enter, e aí você vai ter oportunidade também de ver a resposta dos colegas, né? E aí você pode dar uma curtida, pode dar um joinha, pode dar uma validade ali. Você vai ter 1 minuto para fazer isso. Atenção! 5, 4, 3, 2, 1. Pode dar o Enter aí, turma. Muito bem. 1 minuto para você passar pelas respostas ali. Aí, se você achar uma legal, como eu li aqui a do Marcelo, atingir metas, resultados em tempo hábil. Eu posso dar um joinha ali, achei legal a resposta dele.
Então, 1 minuto para você andar. Isso. 1 minuto para você percorrer ali as respostas que vocês trouxeram e dar um joinha, verificar ali o que você achou de diferente. Eu já vou trazer a segunda pergunta para você aí. Então, vai lendo ali a resposta dos colegas. Muito bom. Vamos à segunda pergunta, mesmo processo. Qual habilidade ou conhecimento ajudaria você muito nesse momento como líder? Então, você tem 90 segundos para responder essa segunda pergunta, das 3 que eu vou fazer. Qual habilidade ou conhecimento ajudaria muito você a aprender nesse momento como líder? Você já pode até ter escolhido isso no seu planner, junto lá com o Conrado. Não se preocupe, você tem ainda mais 70 segundos para escrever qual habilidade ou conhecimento ajudaria você muito nesse momento como líder. Não. Muito Não. bom. Temos ainda mais. O Lenz já deu enter ali, tudo bem, não tem problema. A ideia é criar um suspense. A gente chama isso aqui de chat storming, né? Justamente para ter um toró de palpite e ninguém influenciar ninguém. Mas 20 segundos ali, qual habilidade ou conhecimento? E aqui, depois, quando a gente for conhecendo os projetos de aprendizados de vocês, esse material todo que vocês estão me trazendo, eu também vou usá-lo como referência. Então, a partir de agora, faltando aí 5, 4, 3, 2, 1, pode dar o enter aí, turma. Boa. Passe os olhos, 1 minuto para você percorrer ali no chat e achar algum ponto que você achou interessante, que você achou uma boa ideia. Então, ó, gerenciamento de conflito, conhecimento sobre o negócio de pessoas decisoras, olha que legal, conhecimento, claro, engajamento da equipe, olha, boa. Gestão do tempo, treinamento em liderança, Rafael, legal. Gestão de pessoas, ferramentas para melhorar a comunicação, muito legal. Gente, o bacana é que essas perguntas, os líderes de vocês já responderam, e amanhã eu vou poder mostrar para eles a partir da perspectiva de vocês. E vamos para a última das 3 perguntas no chat. O que os líderes nota 10 da Kion fazem que os demais não fazem? O que os líderes nota 10 fazem que os demais não fazem? 90 segundos para você escrever aqui no chat. O que os líderes nota 10 fazem que os demais não fazem? Mais 1 minutinho. Vai lá. Mais 30 segundos. Muito bem, estamos chegando aqui na última. 5, 4, 3, 2, 1, vai lá. 1 minuto para você passar os olhos ali, ó, o Antônio, feedback, tratam a equipe com respeito, resolvem problemas difíceis, olha que legal essa aqui. Feedback, escuta ativa, liderança pelo exemplo, gestão de conflitos. Ó, a gestão de conflito apareceu 2 vezes. O Diogo, olha que bacana, Diogo. Obrigado aqui pela tua resposta. Inspiram pessoas através da paixão pelo negócio.
sem desconsiderar o momento do sentimento de cada um envolvido. Boa. Excelente. Mais 30 segundos ali para você ver a perspectiva de vocês e a gente ir para a nossa próxima parte aqui importante da nossa conversa. Desculpa, o meu acabou não saindo aqui, foi em atraso. Sem problema, tá valendo, tá valendo, tá valendo. Muito bom. Então, obrigado pelas suas respostas. Foi uma pesquisa rápida para que eu possa depois tabular e trabalhar com os líderes de vocês amanhã. Eu vou estar junto com eles dentro de uma reunião para confrontar, né, mostrar um pouquinho da perspectiva deles, da perspectiva de vocês. E agora eu queria trazer aqui um elemento importante, que dentro do Joga Junto, você vai trabalhar junto com uma equipe que você já sabe, eu já apresentei para você, vou colocar ela aqui de novo. E esse processo, né, que a gente vai ter junto com essa equipe, a gente vai percorrer todo os nossos 4 grandes temas do curso. Então, quando a gente, ao longo aí dessa nossa caminhada, a gente vai ter o tema no primeiro encontro com vocês, né? A gente vai falar sobre conectar e adaptar. Então, está muito vinculado ao autoconhecimento. E veja que algumas das habilidades que vocês colocaram, né? Escutativa, presença, confiança, elas vão estar presentes. A gente vai experimentar, ajustar, justamente para que você possa melhorar a qualidade da escuta, construir relações que tragam mais confiança. E o segundo, no dia seguinte, né, no dia 14, aí nós vamos falar sobre adaptar. Né, como é que eu faço essa transição, né, entre o gestor e o líder, né, ao mesmo tempo, que são os 2 papéis que você tem ali, do ponto de vista de agilidade, e que a gente possa criar algumas condições mínimas para que você possa atuar dentro dessa flexibilidade importante no processo. Aí nós vamos ter os nossos grupos de prática, né? E depois, lá em agosto, quando a gente voltar, aí sim nós vamos trabalhar com a questão da inspiração e do apoio, né? Apoiar as pessoas a aprenderem. A gente retoma um pouco daquilo que o Conrado trouxe com vocês, de criar um espaço onde as pessoas queiram aprender dentro desse processo, dentro dessa prática que a gente vai ter no programa Joga Junto. Como você já sabe, esse seu grupo de prática que você vai trabalhar, a gente vai ter um assessment que vocês vão poder responder para o dia 13, entendendo um pouco como é que é o jogador ideal de um time, né? E esse aqui é uma primeira pergunta que eu queria trazer para vocês. A gente vai usar um outro livro chamado Jogador Ideal, do Patrick Lencioni, onde ele apresenta 9 perfis de comportamento e ele identificou 3 que ele considera os prioritários para que você possa atuar em cima de uma equipe. Poxa, o que é importante para você jogar junto com uma equipe? Então, eu vou colocar aqui no chat essas 9 características e vou pedir que você identifique, na sua opinião, dessas 9, quais são as 3 principais para um cara jogar bem em equipe, né? E você vai ter oportunidade depois de trabalhar com isso. Então, está aqui no chat todas as características, e eu convido você agora a responder. Eu vou colocar ali no chat novamente, na sua opinião, quais são as 9, das 9, né? Quais são as 3 que você considera as principais para uma pessoa, para um líder atuar em equipe. Então, vou colocar aqui o link de novo para você poder responder. E o chat também, você tem ali a resposta. Quem já está com ele aberto aí, já está. Só vou colocar aqui na resposta de vocês. Então, vai lá. Aqui, turma, aqui eu estou deixando ela coberta justamente para você poder discutir e trabalhar com a equipe. Depois que você tiver votado, vai aqui no chat e dá um ponto e dá Enter, como eu acabei de fazer agora. E aí você está dizendo para mim que você já respondeu, né? Vocês vão trabalhar nas salas e depois vocês vão ter uma oportunidade ali de compartilhar. Então, das 9
virtudes que esse autor, o Patrick Lencioni, traz sobre o jogador ideal, ele aponta que 3 são as principais para você trabalhar em equipe. Na tua opinião, vote nas 3 que você considera as principais. Nesse momento aqui, ó, já tenho aí 4 votos, a galera tá trazendo ali. Paulo, desculpa a minha dúvida. A gente tem que colocar no chat as 3 e depois fazer Não, no link Não? que eu coloquei ali. Só direto no link, tá bom. Só votar no link. Guarde aí o que você anotou, porque você vai poder ter uma oportunidade de falar com seus colegas ali. Mais um pouquinho. Ó, já tenho ali 14 respostas. Perfeito. Vamos seguir em frente agora. Aqui a gente vai trabalhar de uma maneira diferente, né, da forma de também gerar esse nosso aprendizado. A gente vai começar a trabalhar em dupla, mas depois essa dupla vai receber uma outra dupla. Então, eu vou explicar aqui para vocês como é que a gente vai atuar. Vou colocar aqui no chat para vocês. Vocês acabaram de escolher, né, as suas 3 virtudes que vocês consideram as principais. Então, você vai entrar numa sala com outro colega. Talvez você já tenha conversado, tal, e vocês vão conversar durante 2 minutos. E aí vocês vão ouvir a minha voz dizendo, agora eu vou juntar a sua sala com uma outra sala. E aí vai virar um quarteto. E aí cada dupla conta para outra dupla o que vocês chegaram a um acordo ou uma percepção. Então, vocês vão ver que o tempo total que eu vou colocar ali para vocês é um tempo de 7 minutos. Vocês têm 2 minutos em dupla e depois eu junto uma sala com a outra. Na volta, eu vou mostrar para vocês quais são as virtudes importantes para vocês trabalharem em equipe, e isso vai depois ser o nosso ponto de partida também para o nosso exercício de preparação para o nosso encontro. Ficou claro ali o exercício, turma? Em dupla, compartilha com o colega, depois em quarteto. Então, vocês vão direto ali durante 7 minutos. Boa conversa, a gente volta daqui 7 minutos. Em dupla, um conversa com o outro e depois recebe uma outra dupla na sua sala. Vai lá. Muito bom. Queria ouvir aqui um representante de cada sala, só trazendo um ponto aqui importante da conversa. Na sala 1, estava Antônio, Diana, Fátima, Robson e Rodolfo. Um de vocês 5, qual o destaque aí da busca aqui das 3 virtudes importantes para jogar junto? Quem vai? De nós todos aqui, o que ganhou mais os nossos votos foi inteligência interpessoal. Inteligência interpessoal, ok. O destaque de vocês. Obrigado, Rodolfo. Na sala 2, a Cristina, o Marcelo, o Rafael e o Santo. Qual dessas aqui, o que trazem aí de destaque, um de vocês? Eu acho que o que circulou foi a inteligência interpessoal também, junto com reatividade, né? Reatividade, ok. Obrigado, Marcelo. Na sala 3, Lenz, Paulo, Ricardo, Cevaroli. Quem vai? Bom, inteligência artificial também. Todo mundo votou nessa. Dos 4. Inteligência interpessoal, não artificial. Desculpa, não, interpessoal. Interpessoal, isso. Não, eu até fui olhar e falei assim, caramba, eu não tinha visto essa. Não. É porque isso é moda agora, Fala né? muito, né? Fala muito, né, Lês? Tá certo. Ato falho, entendido. Tudo certo. Estamos em casa. Obrigado. E na sala 4, Diogo, o Marques, Pimenta e Rosana. O nosso também foi unânime, inteligência interpessoal, e, na verdade, a gente trouxe mais um ponto dos 3, que foi a fome de entrega. Acho que os 2 que se destacaram. Muito bom. Então, ó, eu vou trazer aqui o resultado, isso está em cima de um livro, de uma pesquisa, né? Lógico que é uma percepção, mas olha que legal como vocês foram aí na prática, né? Então, a gente apresentou aqui para vocês as 9,
né? Vocês fizeram a rodada e essa aqui foi a resposta de vocês. Então, primeiro a resposta do grupo, né? Inteligência interpessoal até já tinha sido apresentada aqui pela constância que foi dita pelos representantes. Fome de entrega, o último colega trouxe isso. E em terceiro, humildade. Olha que interessante, ninguém falou disso. Mas olha, turma, isso aqui, eu já fiquei aqui feliz com essa turma aqui. Não é sempre que as acertam as três. Olha que interessante. Patrick Lencioni, que é o autor desse estudo, vocês acertaram as três como time. Olha que legal. Interpessoal, que foi dita por vários, fome de entrega e essa última aqui, humildade. Agora, veja que interessante, né? A gente vai estudar isso ao longo do processo, mas quando a gente olha a humildade, é justamente a humildade, humildade cognitiva, né? Como a gente fala, a questão do elogio, que o outro também precisa desse reconhecimento, admitir que errou, você reconhecer os seus pontos fracos e oferece e aceita as desculpas, né? Então, agora, se você só é humilde, mas não tem a fome e nem a inteligência interpessoal, você acaba sendo um peão, né? Você acaba sendo aquele cara que é colocado nas ações, mas você não contribui ideal para a equipe. O segundo, né, o faminto, aqui, gente, é fome de aprender, né? De você ter entrega com qualidade. Então, quando você tem essa virtude, você tem paixão pela missão, né? Você assume a responsabilidade, assume também uma parte do trabalho que pode ser entediante, né? Um trabalho que é chato, mas ele é importante no processo. Você vai além da expectativa, mas aí também tem um detalhe importante. Se você só tem a virtude do faminto, né, da sede de entrega, você fica sendo um trator. Você passa por cima de todo mundo, né, não se preocupando com o impacto e nem com a oportunidade do outro contribuir. E a mais dita nos 4 grupos, né, eu deixei por último a inteligência interpessoal, que é justamente a empatia, né, de você entender o sentimento dos outros, de você demonstrar interesse genuíno pelas pessoas, de você escutar de uma maneira ativa, de uma maneira atenta, não ouvir, mas escutar, que é uma intenção de conhecer o outro, e ter clareza do poder das suas palavras. Agora, assim como as outras 2 virtudes, se você usa só a inteligência interpessoal, você fica meio como um encantador. As pessoas acham você super legal, pode até ser confundido com manipulador, né? Porque você também não acredita na contribuição do outro e também você não se preocupa com a responsabilidade da entrega. Uma das atividades que a gente vai fazer para o nosso próximo encontro, esse livro oferece um assessment, que eu vou depois entregar aqui para vocês, e vocês vão responder, e a gente vai ter uma oportunidade de olhar como essas virtudes estão no seu grupo e como elas estão também na sua forma de atuar. Então, um bom exercício que a gente vai ter de conhecer essas virtudes do ponto de vista seu e do ponto de vista também do time que a gente vai trabalhar. E quando a gente fala de liderança, né? Alguém quer falar alguma coisa aqui antes de eu avançar em relação ao resultado? Só para eu também achar a voz aqui, um destaque, um ponto que você gostaria de contribuir? Tranquilo. Falou na sala e você viu que agora fez sentido? Alguém acertou as 3 na sua forma? Foi, Robson? E aí, Robson, que critério que você usou? Essa é a pergunta, né? Que critério você usou? Na realidade, é um comportamento, assim, já da minha própria, né, né? Principalmente a humildade, para mim, ela é bastante forte, né? E a entrega por resultado também, para mim, ela é bastante forte, mas eu acredito que a gente disposto a aprender, ensinar e escutar as outras pessoas, e o que você falou, você dar desculpas e aceitar desculpas quando você erra, isso para mim é bastante importante. Então eu fui aí mais ou menos, humildade para mim, ele foi o primeiro quesito que eu escolhi. Legal. Então eu parti da humildade para a fome de entrega e essa inteligência, é bem esse ciclo mesmo. Para mim ficou muito legal, Robson, obrigado. Outro colega, valeu. Outra colega, gostaria de contribuir? Ok. Só uma questão. Por favor, Pimenta. Uma questão de palavras, tá?
Porque, para mim, humilde e faminto são palavras que denotam diferença. Por isso que eu não Perfeito. escolhi faminto, Perfeito. Essa tá? é uma na tradução, né? Ele coloca faminto mesmo no livro, né? E é sede de Uhum. entrega, né? Vontade de entregar, né? Exatamente, Eu exatamente. acho A que minha palavra fica faminto, ela não cabe da mesma maneira que sede de entrega ou essas coisas. É só vou isso. ajustar isso, Poderia, vou ajustar isso. poderia Legal. ali ser competitividade também né, no fome de entrega. Se você é competitivo, você entrega os objetivos, né? Legal. Faz parte também. Legal, legal. Boa, bons insights aqui. Anotei a questão da sede de entrega, então trocar, né, o competitivo para ele não ficar parecido. Apesar que tem uma coisa aqui legal que você trouxe, né, Ricardo, porque o competitivo é muito focado no eu, né? E pode ter essa questão da sede de entrega, mas válido, muito válido o que você trouxe aqui. Muito bom. Então, agora, a gente começa nessa última meia hora que eu tenho aqui com vocês prepará-las para o nosso encontro em maio, né? Justamente aprendendo que você descobre como você aprende, né? Então, eu vou convidá-la a nós nos organizarmos aqui, né, dentro das suas anotações, para que a gente possa ter a nossa preparação, né? Como eu já tinha dito, o aprendizado também acontece entre os encontros. Então, vamos juntos nessa preparação. Primeiro ponto aqui que a gente traz é a questão do autoconhecimento. Autoconhecimento é a base da liderança, né? Autoconhecimento é um processo de tomada de consciência das suas características individuais. Ou seja, ter certeza, né, de quais são as principais características. Autoconhecimento também é você gerenciar a si mesmo. E, por último, autoconhecimento é você confrontar o que você sabe com o que os outros acham. Então, convido você agora no seu caderno, no seu material, esse material é para você não precisa compartilhar comigo. Eu vou pedir que você coloque 5 números, um embaixo do outro. 1, 2, 3, 4, 5. E de bate-pronto, e isso inicia aí os nossos exercícios para o nosso encontro aí em maio, eu queria que você colocasse 5 palavras de como você se percebe nos seus vários papéis. De colaborador, Kion, de líder, de pai, de mãe, de torcedor. Não tem certo nem errado e essas palavras são para você. Então, quanto mais espontâneo você for no seu material de anotação, melhor. Quais são 5 palavras que, na sua visão, melhor expressam a forma que você aprende? Ou, desculpa, a forma que você é, desculpa. 5 palavras que expressam a maneira que você é. Não tem certo nem errado. Quem já colocou as 5 palavras, dá um ponto para mim no chat, que é você dizendo para mim, Paulo, pode seguir, que eu já coloquei aqui as 5 palavras. E você que está nos escutando, né, depois, esse material todo a gente vai compartilhar no grupo. Escreva aí no seu caderno, no seu material, 5 palavras que melhor expressam. Obrigado, Rodolfo. Como você se percebe. Quem está com dificuldade da última palavra, talvez indeciso, seja uma boa palavra aí para você agregar aí no processo. Né, Diogo? Pode ser essa aí a palavra que está faltando. Né, cara? Muito bem. Vai lá. 5 palavras. Dá um ponto para mim ali no chat. Obrigado, Rosana, Diana, meu xará, o Paulo, o Santo, Cevaroli. Muito bom. Antônio, Cris, excelente. Então, vamos seguir aqui. Rafa, valeu. Então, próximo exercício. A ideia aqui é que você pegue essas 5 palavras e agora você vai fazer uma pesquisa até o nosso próximo encontro. Essa pesquisa é o seguinte, você vai pegar 4 grupos de pessoas, os seus familiares, os seus amigos, as pessoas que trabalham com você na Kion, principalmente líder direto, pares, liderados, e as 3 pessoas do grupo de prática Joga Junto. E para essas pessoas você vai pedir, me dê 5 palavras de como você me percebe. Bem simples, nada complexo. Pode ser por WhatsApp, você pode interpelar uma pessoa e falar, olha, eu escolhi vocês 3 a 5 palavras, me dê 5 palavras de como você me percebe. Um detalhe aqui importante, você vai receber esse material, mas assim, Robson, Rosana, Lenz, Rafa, Santo, assim que você receber as 5 palavras, você vai abrir um sorriso
e você vai dizer obrigada se você é menina, e se você é menino, você vai dizer obrigado. Apenas isso. Não é para retrucar, não é para dizer que está errado. Então, abra o microfone, só simula aqui para mim. Você recebeu as 5 palavras, o que você vai dizer? Obrigado. Obrigada. Exatamente. Vai dizer com um Obrigado. sorriso meio Obrigado. assim e tal, mas a gente só agradece. Obrigada. Agora, o que é legal, você não vai precisar mostrar essa matriz. Eu vou mandar isso tudo no material para vocês, mas qual é a ideia aqui? Você vai espalhar essas palavras nessa matriz que eu vou construir aqui junto com vocês. Então, veja, nessa matriz que você vai receber exatamente esse material que está aqui, você vai ter uma linha, né? Se a gente colocar aqui uma linha horizontal, você vai ter palavras que você já esperava e palavras que você não esperava, e está tudo bem. E na linha vertical, você vai ter palavras que você não considerou tão boas e palavras que você considerou boas. Mas a ideia é que você espalhe essas palavras no quadrante. Por exemplo, no quadrante 1, você vai colocar palavras que você não considerou boas, mas que você já conhecia. Ou seja, no quadrante 1, alguém pode ler aqui para mim o contexto do quadrante 1, por gentileza? Lamento ouvir que continuo a comportar-me desta maneira, mas tenho consciência disso. Perfeito. Palavra-chave aqui, consciência. São as palavras que você já considera, mas beleza, você vai colocar lá. Muito bom. Quadrante 2. No quadrante 2 são as palavras, a gente chama também o quadrante 2 de ponto cego, né? Porque você não imaginava e você considerou uma palavra ruim. Então, nesse quadrante, alguém pode ler para mim aqui, por favor, qual é a dica aqui do quadrante 2? Nunca pensei que fosse tão inexperiente nessa competência. É um ponto cego, ou seja, são informações que você não sabia e que você fala, puxa, isso aqui eu não imaginava que fosse. Muito bom. Agora vamos mudar de lado, vamos para o quadrante 3. No quadrante 3, veja que você tem aqui o seguinte, palavras que você considera, né? Surpresa, aqui é a boa surpresa, esse quadrante, mas você considera boas notícias, né? Então, agora aqui, turma, eu preciso de alguém com uma veia artística para ler, porque ela vai com surpresa, o quadrante 3. É uma boa notícia e você não imaginava. Quem vai ser o nosso intérprete aqui? Vai lá. Sério? Ai, artistas, tem vários aqui. Vai lá, Cris. Vai lá. Vamos 2, cadê ele? Quem Vai que os tá dois lendo? aí, pronto. Cadê ele? Quem que é? O Rodolfo? Caiu até o fone aqui, pode Vamos mandar lá, aqui. vamos comigo. Vai lá. 1, 2, 3 e... sério? Sério? Não posso posso ser assim ser tão assim bom. tão bom. Mas, na realidade, estou contente por ser assim. Perfeito, é isso aí. Os dois já estão candidatos ao Oscar aqui. E o quadrante 4 é o quadrante que você já sabia e você considerou boas notícias. Gente, o quadrante 4 provavelmente vai ter a maior quantidade de palavras que você vai coletar. Mas ele tem uma sacada aqui importante. O que vem no quadrante 4? Quem pode ler aí para mim? Tenho me esforçado em relação a esta competência, por isso já faz parte de mim. Estou contente que os outros também já tinham reparado nisso. Boa. Então a ideia qual é? Você vai pegar as palavras, eu vou te mandar essa matriz, você vai distribuir na folha de pão mesmo, na impressão, e você vai contar para a gente como foi o exercício. Você não vai precisar mostrar as palavras, mas esse é um dos 4 exercícios que eu vou deixar aqui com vocês, e vocês vão ver que tem outros que são mais simples. Turma, Paulo, manda. desculpa te interromper, é só uma Imagina. dúvida. Quando a gente fala do grupo, no meu caso, eu tenho 2 pessoas que eu tenho contato 0. Como que eu posso, daí, neste caso... Olha, a gente vai trabalhar junto, me dê 5 palavras de como você me percebe. O Max, aqui tem uma sacada legal, porque pode ser uma impressão, a pessoa só te viu 2, 3 vezes no corredor, é a impressão que ela tem, não tem certo nem errado, né? Mas esse faz parte do exercício. Excelente pergunta, Max, muito boa pergunta, né? Beleza. Tipo, você nunca me viu, hoje é a primeira vez que a gente está interagindo. Me dá 5 palavras. Você pode colocar pouco cabelo, meio... Tá, é o que você está vendo, cara, é o que bateu aí na sua percepção. Legal. A única coisa importante, Max, quando ele te der as 5 palavras, o que você vai dizer? Muito obrigado. Isso aí, já entendeu a sacada. Dá esse sorrisão aí, tá valendo. Muito bom, Max. Obrigado. Show. Excelente pergunta.
Mas vamos construir. Opa, diga lá, Antônio. Ô, Paulo, uma dúvida. Seriam 10 pessoas de cada grupo? Seria isso? A família, 10 Isso, pessoas, isso, 10 amigos, amigos, está 10. aqui na tela, exatamente. É E o lógico que que seria, pode. Manda. o que seria esse É GPJJ? o grupo de prática. É exatamente aquelas 3 pessoas que estão no seu grupo de prática. Lembra lá daquela turma que está aqui, ó? Ah, tá. Sim. Entendi, Esse entendi. pessoal aqui, ó, Antônio, quem seria no seu caso, né? Deixa eu ver aqui, ó. A Maria, o Diogo e a Juliana. Perfeito. Perfeito, entendi. Mas eu vou Beleza. ajustar aqui para ficar mais claro que é o grupo de prática. Eu vou ajustar isso aqui só na fala aqui para ficar legal. Obrigado, viu, pela pergunta. Perfeito. Obrigado. Bem, então, eu vou explicar aqui quais são as nossas 4 atividades, porque só a primeira que eu precisava prepará-las. A segunda atividade é a conexão com o seu grupo de prática. Então, esses 3, 4 colegas que são do seu grupo, 2 ou 3 colegas, você vai agendar uma reunião com eles de 30 minutos. E a ideia é que você compartilhe o planner, esse planner aqui que você construiu na aula do Conrado. E a ideia é que depois que você construiu esse planner, cada um dos 3 colegas faz uma pergunta. Por que você escolheu isso? E se você fizesse de uma outra forma? E como você vai aprender dessa maneira? Então, a ideia é que você anote, né, as sugestões deles e, se você puder tirar uma foto desse grupo, já coloca para a gente lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, a conexão é você encontrar esses 2, 3 colegas do grupo de prática, compartilhar com eles o seu planner, né? E cada um deles faz uma pergunta. Um fala por quê, o e se e o como. Terceira atividade. Eu vou mandar isso para vocês depois. Tem um questionário que a gente vai trabalhar em cima da forma que você tem as 3 dimensões, né? A humildade, né? A fome, né? A sede de aprender e a questão da inteligência interpessoal. São 18 perguntas. O único ponto aqui importante é que você vai receber, né, esse material, você vai receber o link e você também vai ter uma folha para você anotar as suas respostas. Leve essa folha para que você possa participar. Muito bom. O último exercício aqui para vocês é o seguinte: vocês vão entrevistar 3 a 5 líderes que vocês consideram inspiradores. E eu estou colocando aqui, ó, 7 perguntas para você fazer para eles, né? Então, você vai entrevistar 3 a 5 líderes que você considera inspiradores. E essas perguntas têm muito a ver de trabalhar em equipe. Como é que é a rotina, como é que ele aprende com o erro. Você não precisa usar todas as perguntas, mas você pode usar aquelas que você considera mais interessante. Antônio, esse é um dos exercícios mais interessantes, porque para falar de liderança, vocês viram lá no Conrado, né, o CEP mais R, a gente também aprende com livro, a gente também aprende com experiência, mas a gente aprende com pessoas. E eu vou falar com os líderes de vocês amanhã que vocês têm essa tarefa e que vocês vão entrevistar 3 a 5 líderes que vocês consideram inspiradores. Então, pode acontecer, Antônio, de sexta-feira o teu líder é feriado, né? Mas na segunda-feira o teu líder passa pela tua mesa e fala assim: e aí, Antônio, não tem nada que você queira perguntar para mim, né? Porque eles vão ficar na dúvida se você considera ele inspirador, entendeu? Ou passe, Cris, na sua mesa e fale: e aí, Cris, quer tomar um café? Tem alguma coisa que você gostaria de perguntar para mim, né? E você pode escolher uma das perguntas, você não precisa fazer todas as perguntas, né? Mas eu garanto uma coisa: Fátima, Paulo, Diogo, essa pessoa que você vai escolher, ela vai ficar super... Nossa, ela vai falar: puxa, que legal que você me considera inspirador. Pode ser que ele te mande um áudio, pode ser que ele responda por WhatsApp. De novo, use as perguntas que você achar legal, use as formas que você achar bacana para você colocar. Então, todas essas atividades eu vou explicar aqui. E por último, vocês vão receber esse canvas que a gente está colocando aqui para você começar a completar a sua história. Esse material você vai receber no nosso encontro. Tem o da cor laranja, que é o seu, e da cor roxa, que são dos seus 2 colegas. Então, eu vou mandar esse material para você e também vou entregar isso para você no nosso encontro. Aqui é a ideia de você conhecer esses 3 colegas que fazem parte aí do seu grupo. Antes da gente ir para o nosso último exercício, as 4 atividades ficaram claras, porque essas atividades elas vão ser ponto de partida para a nossa atividade em Indaiatuba, dia 13 e dia 14 de maio. Sim? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida nas atividades? Tranquilo? Sim, e só para confirmar, os material vão chegar para nós por e-mail.
Por WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp, já estou mandando tudo para vocês agora. Assim que terminar o nosso encontro, eu já estou colocando lá. Alguns PDFs e também o PDF da aula como um todo. Porque tem gente que vai assistir esse vídeo depois e ele não estava presente. E aqui, Rodolfo, cabe também, né? Você ver quem veio, quem não veio, né? E você ir atrás do colega. Esse faz parte do processo, né? Nós temos aqui 17 pessoas nesse momento na sala, 21. Então, nós temos 21 menos 3, 18. Então, nós temos aí um grupo de 5 pessoas que não vieram. E cabe a você buscar essas pessoas, entender como é que vai ser, assim por diante. Né? É um trabalho de time, né? É um trabalho de parceria. Muito bom. Então, para você que está aqui desde o início, para você que chegou agora, vocês vão perceber que rituais são algo importante que a gente tem aqui na nossa parte. Então, eu tenho uma pergunta apenas para que você responda e você depois vai ter as salas de conexão. Aqui. A pergunta aqui é o seguinte: o que foi mais útil para você hoje desse nosso encontro? Peço 1 minuto para você pensar o que foi mais útil para você esse nosso encontro de hoje. Então, 1 minuto para você refletir e anotar aí no seu caderno, por favor. Muito bem. Tempo desse último exercício, o tempo será de 6 minutos, vocês vão cair em trios. Qual é a ideia aqui? Cada um tem 1 minuto para dizer, né? 1 minuto, 1 minuto e meio, aí vocês vão ter 6 minutos, mas a ideia é que primeiro cada um tenha 1 minuto para dizer o que foi mais útil para você. Depois que todo mundo trouxer o seu 1 minuto de fala, identifiquem 2 pontos que vocês consideraram interessantes, congruentes e práticos para a gente compartilhar. Gente, essa pergunta, o que foi mais útil para você hoje, é uma pergunta de aprendizado. Se eu pudesse dar uma dica para você, faça com frequência essa pergunta para a tua equipe. O que foi mais útil para você hoje? 6 minutos, trios, cada um tem 1 minuto para responder e depois vocês têm 3 minutos ali para identificar 2 pontos que cada um ali vai trazer para a gente ali. Boa conversa, última rodada, vai lá. Já recebi aqui, mas... Dá uma olhadinha, se quiser algum ajuste, a gente vai falando. Deixa eu só... Quem mais ali gostaria de dizer como foi? O Max acabou de falar sobre as conexões, eu acabei não ligando a gravação. Quem mais poderia trazer o que foi mais útil para você hoje? Eu quero, por favor. A gente teve algo em comum, né, que foi a percepção do perfil do jogador ideal. A gente pensa muito no conceito, né? Nossa, qual que é a equipe de alta performance, né? Tá em alta falar de equipe de alta performance e tal, e leia-se o jogador ideal para uma equipe. E ter a consciência desse perfil foi muito importante. Porque a gente, no dia a dia, a gente sabe, mas no automático, né? Quais são os skills, quais são as habilidades que você tem que ter, mas na prática, a gente acaba esquecendo. Entra numa rotina, você entra num modo automático e você não atua mais com aquela essência. Eu acho que foi importante, para mim foi muito importante, é a lição que eu levo hoje, de como que eu vou exercitar isso primeiro para mim,
né, para depois eu externar para minha equipe, que é esse perfil de jogador, essa consciência das nossas habilidades. Então, eu gostei bastante da teoria do livro do Patrick, e eu vou, inclusive, buscar para entender mais. Boa, Cris. E é legal, né? Porque você vai ter oportunidade de aplicar o conceito de joga junto com o grupo de prática, né? Então, essa também é uma oportunidade de treinar com um grupo de pessoas, né? Muito legal. Antônio Dácio, por favor. Eu acho que, Paulo, é exatamente o que a Cris falou e foi o que a gente conversou também na nossa sala também, essa questão das características do jogador ideal. Foi muito bacana, abre bastante a mente aí, né, como que a gente visualiza isso. E um ponto que o Anderson também comentou no nosso grupo também foi a questão o líder, um bom líder é aquele que tem um sucessor, né, o que prepara o sucessor. Isso também é um insight novo também. Legal. Obrigado, Antônio. E essa questão, né, de atuar junto, né, com o grupo, você vai ver que não só a gente vai ter oportunidade pelo assessment de você ter o seu resultado que você vai responder, mas a gente olhar a média do grupo, a média do seu grupo, né? Entender essas diferenças pode ser um olhar muito bacana para atuar. Obrigado, Antônio. Robson, por favor. Nós colocamos assim, os três, né? É o aprendizado, né? O comportamento humano, como ele é direcionado, né? O próprio direcionamento do treinamento. E uma coisa muito legal também é o compartilhamento das visões e das opiniões. Isso para a gente é bastante engrandecedor, né? E compartilhar as informações, isso para a gente é legal. E fica um pouco com o que o Marcos falou, porque eu acabei caindo em grupos que eu nunca tinha conversado, mas muito legal, foi muito legal mesmo, muito dinâmico, parabéns. Obrigado. Então, eu vou aqui só pedir para que quem ainda não respondeu a nossa pesquisa, eu tenho 7, 3, 10, eu tenho 11 votos, então nós somos em 19 ali, tem espaço aí para todo mundo, tá no link aqui do chat para você avaliar. E agora a Márcia vai contar um pouco para a gente ali, e vocês vão ver que esse é o trabalho junto que a Márcia vai construir, né, o nosso caderno de prática. Então, vou pedir aqui para a Márcia falar um pouquinho o que ela viu ali com seu olhar aguçado em relação ao nosso encontro de hoje. É com você, Márcia. Legal. Então, essa é a facilitação visual do encontro de hoje, né? Então, primeiro, essa inspiração, ao final de cada encontro, a gente vai ter esse resumo, né? Que é para vocês usarem no dia a dia, relembrarem o que foi falado hoje, o que a gente comentou, o que a gente aprendeu também. Então, a primeira inspiração ali é aquela citação, né? O sucesso de um líder é ter sucessores. E ali, logo embaixo, a gente tem o placar de indicadores de impacto, que é para a gente sempre se guiar. O que a gente está se movimentando na gente mesmo, como indivíduo, o que a gente pode influenciar na equipe e o que a gente pode crescer junto com a organização, né, a partir desse desenvolvimento. Ali em cima, as reflexões que a gente teve, né? Então, que realmente impulsiona o comportamento humano, o que a gente pode oferecer e aprender no encontro, não só de hoje, né? Mas acho que nos próximos também. Ali sobre a experiência nossa, então, quantos liderados que a gente teve, qual que é a nossa experiência profissional ou como líder também. A aprendizagem que acontece em todo esse ciclo, né? A partir do repertório, da reflexão e da realização. O que a gente aplica no dia a dia. Isso é um ciclo constante, onde a gente vai evoluindo a nossa característica como líder a partir dessas aprendizagens. E logo embaixo, os 4 pilares do líder, né? Conectar, adaptar, apoiar, inspirar. E depois o motor de desempenho, né? Aquilo que a gente falou bastante. Como é importante a conexão, o reconhecimento das pessoas, o crescimento e a segurança. E tudo isso também é um ciclo, né? Como a maioria das coisas aqui, a gente vê que tudo está conectado e vai fazendo a roda girar, né? E a gente crescer também como líder. É isso, gente. Show de bola. Márcia, muito obrigado. A ideia, a Márcia sempre vai estar junto com a gente aí em Indaiatuba, né, no nosso encontro também, para a gente construir esse caderno, né? Acho que tem esse diferencial que essa turma vai ter aqui, 11, 3, 14, 15, já tenho 16 votos ali na nossa pesquisa. Turma, queria tirar uma foto com vocês, para a gente poder ter esse registro primeiro aqui, então vou pedir aqui que você organize aí isso, arruma aí já na cadeira, todo mundo aí. Isso aí, Lenz.
Vamos lá? Passa um Para a gente perfume, né? sair. Passa perfume, exatamente. Atenção aí para a nossa Legal, foto. aqui, né? Temos ainda 4 minutos, então estamos no prazo. Joga junto. Vamos lá, primeira turma. 1, 2 e... Pessoal, última passagem, aí eu passo para a nossa Lilian trazer ali a percepção e também o comentário dela. Como vocês sabem, essa primeira turma do Joga Junto, ela é desafiadora para vocês e para a gente também, né? A gente está construindo esse programa que vai ser replicado na segunda turma e nas outras que poderão vir. Então, eu queria dizer que essa primeira turma, você pode olhar de 3 maneiras. Você olhar essa primeira turma com o projeto Cobaia, né? Putz, os caras vão ser testados, fica tranquilo que tem muita base para sustentar o nosso aprendizado. Ah, Paulo, vai ser a turma piloto, para a gente testar, ver o que funciona, o que a gente vai trazer de ferramentas e de prática funciona. E tem o terceiro olhar, a turma dos lendários, a turma que impactou positivamente um programa que vai impactar em toda a organização. Então, vocês são os lendários. E a gente acredita muito nesse programa, nesse processo. Ele é bem fora daquele modelo de slide, de caixinha, e sim trazer para vocês a possibilidade de construir um time, de aprender com o time dentro disso que a gente considera significativo para a liderança. Queria passar aqui para a Lilian. A Diana também tem uma participação muito grande aqui nesse espaço. Fiquei muito feliz de o RH estar na sala como aluno, né, como participante, e não ficar só na posição de observador. E a Lilian está aqui nesse papel de observador. E é com você, Lilian, que eu encerro aí, faltando 3 minutos, a nossa conversa de hoje. Vai lá, Lilian. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Eu estava comentando aqui com o Paulo e com a Márcia, a empolgação de vocês, o envolvimento, a dedicação. Eu fiquei muito feliz. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato diferente para Kion. É a primeira vez que a gente faz um treinamento dessa forma e eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar aqui de suporte para vocês, para tudo que vocês precisarem. O Paulo também está no grupo. A Márcia com esse material incrível. Eu passei para ela, eu vou falar aqui, tá? Cris, na minha forma, todas as cores e os códigos da Kion, e ela fez esse trabalho que ela apresentou para vocês aí sei lá, em 1 hora e pouco, né, Márcia? Ficou lindo. Eu queria agradecer muito a participação, o empenho de todos vocês. E até a próxima, né, Paulo, Márcia, que vai ser presencial, né? Exatamente, a gente vai estar aí com vocês no dia 13 e 14 e todas as informações de hoje eu estou colocando no grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida que vocês tenham, falem direto comigo, se quiser mandar a mensagem direto, ou quiser mandar a mensagem no grupo, mas esse processo de buscar quem não pôde estar aqui hoje, de aprender junto com o grupo de prática, de incorporar o plano de aprendizado que o Conrado trouxe para vocês, os melhores líderes são lifelong learners, são aprendizes. Então, use, como a Cris trouxe muito bem, esse pequeno laboratório. 4 pessoas que talvez já se conheçam, que não se conheçam, que pergunta maravilhosa que o Marques fez, né? Cara, mas eu não conheço os caras muito bem, e é esse o processo, de você ter a coragem de pedir o feedback, de você perceber o impacto que você gera. Tenho certeza que a gente vai reforçar muito. Liderança é um esporte de contato. Um grande abraço para vocês, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Valeu, um pessoal. abraço. Obrigado. Até.